Eu sou concursada de 87, né, técnica química, então eu entrei na Petrobras na época que tinha 500 mil barris mais ou menos de petróleo. Sou da turma de 1980 de turno, das poucas mulheres, né, que começaram a trabalhar de turno na indústria. E já entrei militante, então fui logo para a CIPA e era um ambiente muito insalubre e com risco. E nessa época não tinha uma estrutura ainda de SMS sob o controle dos trabalhadores. A CIPA era como se fosse meramente policial, para cuidar de use EPI, use capacete, que é muito importante. Mas o mais importante é a proteção coletiva. E tinha adoecimento represado, escondido. Tinha benzenismo. E aí, na mesma época que estourou na COSIPA, em Cubatão, lá nós tivemos vários casos. Então a gente fez operação caça-benzeno, em alusão ao caça-fantasma. Então, nos anos 80 ainda começou a minha militância nessa área. Então eram acidentes assim terríveis, acidentes típicos. E a empresa tentava caracterizar, de terceirizado, tentou caracterizar um como suicídio, tentativa de suicídio, quando na verdade foi um elevador que não tinha proteção e ele esmagou o rosto. E aí a empresa tinha feito uma notificação como se fosse tentativa de suicídio, eu corri em cima junto com os colegas da CIPA. Então, ao longo desses quase 40 anos de militância, nem depois da demissão não parei essa militância na área de SMS. E aí entrei na refinaria ainda no governo Sarney, lutei, em 89 eu já estampava jornais denunciando a SMS, enquanto vice-presidente da CIPA da refinaria. Eu denunciava condições de SMS e passei por governo Sarney, Collor, FHC, e aí no governo Lula eu recebi muita represália em função desse tipo de ação que eu fazia. Tinha denúncia, por exemplo, que nós fazíamos de... Faltava numa inspeção de caldeiras lá da refinaria, precisava de uma interferência que ia custar 700 mil reais. É um exemplo concreto. E a empresa dizia que não tinha recurso, mas gastava 500 mil reais em caixinha de dominó para distribuir com a força de trabalho, né? Então esse tipo de coisa a gente denunciou ao TCU, questão de adoecimento, questão de amianto, a gente denunciou ao Ministério Público do Trabalho. E tudo isso foi causando esse estresse. Eu já era vítima de doença ocupacional, reconhecida pela empresa desde 97. É uma questão bem complexa até para entender. Apesar de estar demitida, depois na justiça eu consegui aposentar por acidente de trabalho. Se meu único emprego foi na Petrobras, eu sou aposentada por acidente de trabalho e a justiça decretou isso, como eu posso ser demitida ainda? Então, é tudo muito ligado e isso confunde. E a empresa usa, inclusive, com alguns componentes de perversidade para criar fake news. E aí eu vejo muita confusão entre os colegas. Mas, quando você tem os fatos, né, documentados, a gente fica mais tranquila. Então, eu estava efetivamente afastada por acidente de trabalho. Já a essa altura já tinha comprovação de que estava com processo de destruição de células, tem os exames que comprovam, e não sabia ainda, não tinha fechado o diagnóstico, tinha diagnóstico já de uma doença ocupacional e os outros ainda estavam abertos. Então eu tinha uma biópsia de músculo marcada para fazer na USP, lá na Bahia não fazia biópsia de músculo, e com essa biópsia agendada e afastada pelo CESAT, que é o Centro de Referência de Estudo Saúde Trabalhador da Bahia, que emitiu após uma investigação que foi feita a pedido do Ministério Público do Trabalho da Bahia. Então o CESAT investigou durante meses, emitiu a CAT e me afastou. Eu protocolei na Petrobras, está lá carimbada, assinada e datada pelo médico do trabalho. Então estava entregue à Petrobras. E a perícia seria no final de novembro. O que aconteceu? A perícia seria no final de novembro. Só que antes disso, como eu fiz um protesto, porque a empresa marcou minha cirurgia, minha biópsia, pela MS. E não é justo investigar a doença ocupacional com recurso da MS. Então era a CT de 2009, eu vim para ajudar na parte de SMS da FNP, que na época era uma frente, não era federação. E nessas reuniões, além da questão da MS, a gente lutava contra a discriminação dos aposentados e tal. E eu denunciei, fiz um protesto denunciando que a Petrobras queria usar a MS para fazer uma biópsia de músculo de investigação de doença.
E aí eu fui demitida por e-mail, justa causa, sob a alegação de abandono de emprego. Olha, fosse abandono de emprego, eu vi procedimentos assim, manda um telegrama, convoca. O meu gerente, um engenheiro sênior chamado Nivaldo Chan, ele só tomou conhecimento da minha demissão quando ela já está efetivada, ela foi feita de cima para baixo. Ele, inclusive, quem quiser ver nos autos, ele foi minha testemunha na Justiça do Trabalho, no meu processo. E lá ele falou que eu tinha biópsia agendada. A biópsia, gente, a Petrobras não pagou, mas ela foi feita na USP depois. É isso aqui. Então, é caso de perseguição política em função de lutas por SMS, que é uma luta que não começou comigo e infelizmente não vai acabar comigo. E eu espero que os trabalhadores tenham consciência de que esse é um setor que afeta muito mais até do que a luta por recurso financeiro. Porque depois que perde a saúde e alguns até a vida, aí é que não tem, sabe? Muitas vezes não tem remédio. Então por isso a empresa é resistente na luta dos trabalhadores de SMS. No meu caso eu tenho doenças graves e sofrer em casa escondido é muito triste. E o medo é só meu. Então eu vim compartilhar esse medo com a gerência. Hoje de manhã acordei com um lado do rosto inchado. É um choque anafilático. E aí ter medo escondido é cômodo para a Petrobras. Então eu vim ter medo aqui junto com ela. Porque não é possível que ela vá deixar chegar as vias de fato. Eu estou com a mão, minha polineuropatia periférica tóxica devido a hidrocarbonetos e metais, que era nos pés e pernas, agora já está na mão provavelmente. O que eu estou pedindo aqui é me internar no hospital, que tenha médico especializado para tratar as doenças ocupacionais. É isso que eu quero, que isso me dá condições de continuar viva.